Não existe missões sem poder. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um Tempo de Mesa aqui, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida neste programa abençoado, nesse Tempo de Mesa. Hoje, na oportunidade, estamos aqui com o nosso irmão Fernando Munguela. Dá um oi pro pessoal aí. Ele tá tímido assim, mas daqui a pouco, quando começar, vocês vão ver que fogo vai descer. Olá, vai dar um oi pro pessoal. Olá, pessoal, paz e graça. Hoje é um tempo de mesa e acredito que o Senhor vai nos abençoar bastante. E estamos mais aqui para falar sobre o culto do sábado, culto de missões, e onde nós ouvimos a palavra do Senhor que impactou mesmo as nossas vidas e nós queremos compartilhar isso com vocês. Exatamente. Você vê ele falando um pouco diferente, para você não conhece ainda, ele não é aqui brasileiro, ele é de qual país? Eu sou de Angola. De Angola, então ele fala um pouquinho diferente. Você vê aí, não é que ele está falando em mistérios, não, é que ele tem a língua um pouquinho enrolada mesmo, mas é porque Deus chamou ele para essa nação. E olha só que coisa interessante, né? Ontem, na verdade, o Sunset, né, foi o culto de missões, né? E inclusive faça parte, né? Todo mês a gente tem um culto especial onde os intérpretes dos cultos do Show da Fé de outros países têm vindo aqui na nossa sede, abençoando a juventude e despertando esse desejo missionário. Você tem que se despertar para fazer a obra de Deus. E na oportunidade, o Fernando aqui, que realmente ele veio de outro país também, ele tem agregado muito aqui conosco na nossa juventude. Então saiba que o Espírito Santo quer usar, assim como tem usado ele aqui no Brasil, quer usar você talvez amanhã depois na África, no Portugal, mas basta você despertar para o chamado de Deus, amém? Então vamos começar, Fernando, falando um pouco sobre a palavra de ontem. Você pode dar a introdução para nós. Ok, a palavra de ontem, e nós ouvimos, o pregador falou sobre missões, e o pregador é um dos intérpretes da Indonésia. Sim. E ele falou sobre muitas coisas, e acredito que o que vamos falar hoje vai impactar a tua vida, vai impactar o teu espírito. E nós aprendemos que missões não é turismo. Missões não são turismo, missões são coisas que impactam a vida de uma pessoa, são coisas que fazem grandes coisas na vida de uma pessoa. E aprendemos com os apóstolos. Apóstolos iam de cidade em cidade fazer missões. Então, as missões, quando nós falamos de missões, falamos sobre um serviço que dá a capacidade ou a amabilidade de mudar a vida de uma pessoa. E quando alguém que vai fazer missão é alguém que leva alguma coisa. Sim. É alguém que leva uma palavra. É isso que se chama o Evangelho. O Evangelho é uma carta que a pessoa leva para um sítio. Então, na tarde de hoje, acredito que vocês serão abençoados nessa palavra aqui. Em nome de Jesus. E um dos versículos que ele usou, Mateus 28, verso de número 20, diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeira coisa, saiba que na missão, Deus ele estará com você. Se Deus ele fez uma chamada para você, saiba que no tempo dele ele vai te capacitar com as ferramentas certas. A gente viu que o intérprete ele contou um pouco da história, também contou bastante coisas sobre o país em si e a caminhada dele para esta missão. E nós sabemos que a caminhada ela não é fácil, ela não é simples, mas quando você se coloca inteiramente à disposição do Espírito Santo e você começa a se preparar, porque muitas pessoas, elas ouvem o chamado de Deus, elas recebem o chamado de Deus, só que aí às vezes falta se preparar para assumir e viver aquele projeto de Deus. E eu conheço muitas pessoas que às vezes elas não estão, Fernando, cumprindo a vontade de Deus, a vida começa a ficar travado, porque você começa a ver uma vida fora daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí eu conto um exemplo meu também que acontecia, muitas pessoas, vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, vamos colocar assim, falavam: Paulo, você é isso, você é aquilo, e profeta não sei o quê, mas eu não sabia de fato o que Deus tinha para mim. Um certo dia, num sábado, que eu cheguei da ITEC,
a gente só ia ter um culto 4 horas dos jovens. Eu tranquei a porta do quarto, peguei minha Bíblia e comecei a orar. Falei, Deus, quais são os seus planos? O que as pessoas falam é uma coisa, mas o que o Senhor está falando para mim? O que o Senhor está me direcionando? E naquele dia eu nunca esqueço, a palavra se abriu como nunca antes e ali eu tinha certeza do que Deus tinha para mim no ministério aqui sobre a terra. Então, se desperte para o chamado que Deus tem para a sua vida e não fique se olhando, mas eu não tenho capacidade, eu não sei falar, tem outras pessoas melhores do que eu. Ei, se você está vivo, você está respirando, Deus tem uma obra na sua vida, né, Fernando? É isso aí. E na maneira que você vai falar, Paulo, eu entendi uma coisa. Nós aqui na Terra somos peregrinos. E sendo peregrinos, a nossa casa não é aqui na Terra. Nossa casa é na eternidade. Nós viemos aqui na Terra para concretizar uma missão. E o que o Senhor nos mandou aqui na Terra. É por isso Isaías falou que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para curar e para levar a boa nova. Então, se o Espírito Santo está sobre ti, então ele te dará a capacidade e a amabilidade de tu fazeres as missões. Então, o que está dentro de ti não abafa, mas faça sair isso aqui. Às vezes, o medo é o inimigo que nos faz não ir ou concretizar o que Deus falou na nossa vida. Às vezes, o nosso grande medo nos impede, Paulo, de realizar o que Deus fez quer fazer na nossa vida. Porque a promessa de Deus está no Espírito, mas para sair fora depende da fé da pessoa. Então, é por isso, quando Moisés morre, Deus diz a Josué, Josué, não fica parado, levanta, faz o quê? Tem que continuar com a missão que Moisés tinha. Então, a missão não pode parar enquanto tu estás vivo. Você que está nos ouvindo, enquanto tu estás vivo, a missão não pode parar. A missão só irá parar quando Jesus voltar. Então, saiba uma coisa, o Espírito que está dentro de ti, ele vai te capacitar, vai te abençoar, vai fazer grandes coisas na tua vida. É isso aí, Paulo. Sim, e é interessante que esses dias, né, os meninos que estão na intercessão, que andam mais perto de nós, têm visto que o nosso coração ele tem ardido de verdade sobre missões, sobre as almas. A gente viveu, infelizmente, um tempo atrás, a festa da carne, né? E a gente viu, infelizmente, muitos jovens perdidos nessa condição do mundo, e isso nos gerou uma tristeza muito grande. Nos gerou, vamos dizer assim, um despertar também, falando, meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. Mas não adianta a gente apenas lamentar e não fazer nada. Né? A gente está aqui gravando, nesse momento, graças a Deus, uma equipe saiu para evangelizar. Né? E a gente precisa despertar, mas para essa missão, Fernando, Deus tem falado claramente comigo, e eu tenho comentado com os meninos, a gente não pode se acomodar a respeito dos dons. Para a gente fazer a missão de Deus, a gente precisa tomar posse dos dons espirituais e colocar em atividade. A gente vive um tempo em que os dons têm sumido, e não estou falando nada contra, mas vamos dizer assim, muitos sabem fazer o quê? Não tem mais operação de Deus? Pinta a parede da igreja de preto, traz um forró, traz isso para a igreja. Não estou nada contra quem faz isso, mas para você entender bem essa questão que quando a gente não colocar os dons de Deus em ativa, a gente vai querer buscar outras coisas para atrair as pessoas. E na verdade, a missão, o evangelismo, para a gente ganhar almas, as vidas são atraídas pelos dons espirituais. A gente tem aqui no nosso ministério o caso do nosso irmão pastor Jaime. Quantas vezes ele fala, eu não fui para a igreja para ser crente, mas para ser libertado de uma depressão. A mãe dele, depois que ele se converteu, se transformou em pastor, ele foi batizar a mãe dele. Então a gente vê que a gente precisa nos levantar com os dons do Espírito. A gente precisa, e Deus ele quer te capacitar para você orar por alguém e essa pessoa ser liberta nos cultos de jovens. Em nome de Jesus, Deus vai trazer esse avivamento para nós. Deus. Demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, levantando de cadeira de rodas, porque a missão é a gente ganhar almas, pessoas se aceitarem a Jesus, mas como que elas vão aceitar se a gente não mostra a demonstração do poder de Deus? E para isso, eu, você, nós precisamos nos consagrar, Fernando, nos encher do Espírito Santo. Você não pode fazer a obra de Deus vazio. Você tem que fazer a obra de Deus cheio do Espírito Santo. E através da sua vida, quando as pessoas ouvirem assim, na igreja lá da Graça, no Sunset,
Tem pessoa que entrou depressivo e mudou de vida. Olha, eu conheço um jovem tal que está em depressão. Vamos mandar ele para a igreja. O jovem tal está com problema na perna. Fiquei sabendo que lá Deus está operando o cu do jovem, coisa bonita. Vamos enviar lá. E é isso que Deus quer. Isso que Jesus quer, que a gente nos despertemos. Mas você, nós não podemos mais ficar parado. Não podemos mais ficar brincando. Não podemos só apenas, vamos dizer assim, congregar. Às vezes a gente está muito ferido. Eu estou triste, Eu sei, cada um tem a sua luta. Mas nós temos que tomar a nossa cruz, levantar a nossa cabeça, assumir o chamado, ganhar almas para a glória de Deus. Fernando. E é isso aí, Paulo. E quando estavas a falar, uma frase subiu na minha cabeça, é que nosso Deus não é estático, mas nosso Deus é dinâmico. Aleluia. Por que isso aqui? Nosso Deus não é um Deus que fica num sítio, mas nosso Deus é um Deus que se movimenta. Então, a missão começou desde dos tempos passados, continua até agora, e o Deus só é o mesmo. Mas, para nós ir fazer missão, devemos saber qual é a missão que nós estamos a fazer. Sim. E devemos saber qual é o Deus também que nós estamos a ir pregar a sua palavra. Havia sete jovens no livro de Atos que foram pregar os filhos de Seva, foram pregar a palavra de Deus, foram apresentar Jesus. Foram apresentar Jesus perante as pessoas. A Bíblia diz que havia um homem, e nós chamamos de maluco. Tinha problemas mentais. Aquele homem estava possuído de demônio. Falou: eu conheço Paulo que tu falas, eu conheço Jesus que tu falas, mas quem és tu? Manos, bem amado, em cada vez que queres te levantar para fazer missão, saiba também qual é a pessoa que tu estás a carregar. Porque a missão é muito bom e a missão também é muito perigoso. A missão ajuda a ganhar alma, mas se não tem Jesus, saiba, para tu ganhar alma, as almas é que os espíritos malignos terão a capacidade de terminar com a tua vida. Por que eu digo isso aqui, Paulo? A missão não é brincadeira. Verdade. Ultimamente as pessoas pensam que servir a Deus é uma moda. Ou servir a Deus é para aparecer. É bonito. É bonito, é gostoso. Como dizem muito nas pregações que eu vejo no TikTok, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Sim, é bom servir a Deus. É muito bom, mas requer responsabilidade. Sim. Requer responsabilidade. É isso que nós estávamos a falar ontem na intercessão. Se somos templo do Espírito Santo, se somos a casa do Espírito Santo, cada casa tem regras. Cada casa assim tem os seus segredos. Se és casa do Espírito Santo, queres fazer missão, obedeça ao Espírito que está dentro de ti, obedeça ao Deus que te chamou, busca Deus, que teus joelhos estejam sempre na presença de Deus, as tuas madrugadas busca Deus, e Deus que te chamou, Ele te dará a capacitação de tu realizar a tua missão aqui na terra. É isso aí, Paulo. E o interessante é que nesse texto que ele apresentou de Atos, esses 7 filhos de Seva, ele era filho do varão principal da sinagoga. Então, tem pessoas, exatamente, tem pessoas que acham que a posição gera autoridade espiritual e nada disso não. Porque às vezes pode ser filho de pastor, neto de missionário, seja lá quem for. Porque eles eram talvez ali, eu tenho, meu pai, enfim, só que os demônios, saíram lá sem vestes, né, nus e feridos. E nus é a roupa, né? Então, tem muita pessoa enfrentando problemas financeiros e feridos, enfermidades, porque as pessoas elas estão fazendo a obra de qualquer jeito. Esses dias o pastor Jaime tem falado uma frase que eu guardei no meu coração, que ele tem falado assim: Fernando, não podemos levar Deus de qualquer jeito. É isso. Temos que levar Deus a sério, para ser mais preciso. Nós temos que levar Deus a sério. E nós temos que levar Deus a sério mesmo, pessoal. Nós não podemos mais ficar brincando. A gente temos que assumir a nossa posição e no ide do Senhor. Um dos versículos para a memória que ele citou também, Mateus 24:14, que ele falou assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Olha só que responsabilidade que Jesus nos concedeu. E às vezes, galera, eu fico até envergonhado. Sabe por quê, Fernando? Eu fico até envergonhado diante de Jesus. Jesus falou assim o seguinte: quem crê em mim faria as mesmas obras que eu faço. E ainda farão maiores. Aí eu falo: a gente não está fazendo nem as mesmas obras. Isso aqui é para mim também. Que vergonha. A gente está fazendo nem as mesmas obras. Era para a gente já estar lutando para fazer maiores, mas a gente não está nem fazendo as mesmas obras. Nem começamos.
Então, tipo assim, a gente temos que nos despertar para ir nesse primeiro degrau, as mesmas obras. A gente vê que não diz na Bíblia que a sombra de Jesus curava, mas a de Pedro já curava, já era algo acima do que Jesus fez, que Mateus, Marcos, Lucas, João não nos relatou. E você, tem feito algo a mais? A gente tem que viver um tempo, Fernando. Em nome de Jesus, Deus vai trazer esse renovo para os nossos jovens, para a nossa igreja e para os cristãos de todo mundo. De um certo ponto de perna começar a crescer, dedos, enfim, legiões sendo expulsas. Mas para isso, a gente precisa falar, eis-me aqui, Senhor. Despertar. Né? Nesses dias aí que teve a festa da carne, né? O pastor Jaime teve 2 cultos ali na sede, que foi a vigília, né? Das 9 ao meio-dia. E em um dos cultos, né? Eu comecei a cantar aquela canção que começa, né? Quem é do ministério sabe muito bem, que fala: o sofrimento dos perdidos me incomoda. E eu fiz daquela canção a minha oração, Fernando. Okay. Eu comecei a falar: Senhor, o sofrimento dos perdidos me incomoda. E comecei a bater no meu peito, falando assim: Senhor, eu não posso vacilar. Opa, até tem que tomar cuidado bater no peito do microfone aqui. Eu não posso vacilar. Eu não posso fracassar. E você também não pode vacilar e fracassar na sua missão. E entra outra coisa aqui, Fernando, que nós precisamos saber exatamente aonde Deus nos quer. Yes. Aonde Deus quer te usar. Porque muitas vezes também acontece, Fernando, da pessoa estar querendo fazer algo que Deus não chamou ela para fazer. Agora, se eu tiver no centro da vontade de Deus, o Fernando tiver, o Jonas ali tiver, o Caio tiver, enfim, cada um fazendo aquilo que Deus estipulou para a gente fazer, o nosso time vai crescer. Um time de futebol não joga só com goleiro. É isso. Um time de futebol não tem só o atacante. O time de futebol tem o zagueiro, tem o meio de campo. Cada um na sua função, o time vai arrebentar. O time vai vencer. Então, chegue diante de Deus hoje. Fala: Deus, qual é a sua obra para mim? Quais são os seus planos para mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor Deus? E às vezes, quando Deus te revelar, talvez lá na frente, lá na frente eu tenho isso para você. Não fica olhando só para lá. Olhe para o seu hoje. Porque às vezes Deus falou: lá na frente eu vou fazer isso na sua vida, amém. Mas Deus, o que eu tenho que fazer hoje para chegar lá? Qual que é a minha chamada hoje, Deus? Qual que é os passos que eu tenho que trilhar hoje, Fernando? É isso aí. Paulo, na maneira que estás a falar, desculpa por falar sempre na maneira que estás a falar, porque quando tu falas, fazes sair muitas pérolas. E quando a gente fala sobre o chamado, eu trabalho na construção civil, entendi que o chamado é como construção civil, é começar uma obra. Uma obra não começa diretamente grande, uma obra começa com alicerce. Uma obra não começa diretamente já colocaram em janela. Uma obra começa com alicerce primeiro. O chamado, o ministério, antes de ser exposto, primeiro tem que começar no alicerce. No alicerce são os ensinamentos que tu recebe. O alicerce são a doutrina que tu tens. O alicerce é a intimidade com o Espírito Santo. Nós, jovens, ultimamente estamos a perder intimidade com o Espírito Santo por intimidade por terra. Então, quando o alicerce não está bom, saiba que a casa será derrubada. Verídico. Quando o alicerce não está bom, a casa pode ser tão linda, tão bonita, mas vai chegar no momento, vai cair. Por quê? Porque o alicerce. Então, se nós colocar Jesus como alicerce na nossa vida, vamos entender que as missões que nós vamos realizar vai dar tudo certo. É por isso, quando também falaste sobre que Jesus disse que farão mais que eu. Por que nós não estamos a fazer mais que Jesus? Porque nós não estamos a colocar Jesus em frente. Lá em Angola falam uma coisa: a boca do mais velho cheira mal, mas fala coisas verdadeiras. Sim, a boca do mais velho pode cheirar mal, mas fala coisas verdadeiras. Onde nós estamos aí, Jesus já sabe. Onde nós queremos pisar, Jesus já sabe. Onde que nós queremos chegar, Jesus já conhece, já sabe, porque Ele é o protagonista de tudo. Aleluia. Ele já sabe, mas nós queremos retirar o protagonista e nós continuar a caminhada sozinho. Isso nunca vai dar certo. Para nós operar no sobrenatural, porque essa geração, só palavra não basta. Essa geração, soube amado, Jesus te ama, não basta. Estamos numa geração, da mesma maneira que Elias.
quando as coisas não estão dando certo. Porque temos muitas religiões agora, temos muitas denominações agora, temos muita gente falando de Cristo agora, temos muita gente com deuses agora. Então estamos numa geração, Paulo, ele tem Deus, nós temos Deus. Como estamos a realizar missões? Então vamos no monte. Então vamos no monte, vamos ver. O Deus que operar no fogo, ele é Deus. Sim. Então, e o Deus que não operar, não é Deus. Então, estamos numa geração que o sobrenatural tem que acontecer. Estamos numa geração que os desafios têm que acontecer. Se queres realizar missões, antes de sair para fora, entra no teu quarto, busca Deus de verdade. Busca Deus de todo o coração. E este Deus que tu vais buscar, ele vai realizar grandes coisas na tua vida. Um dia um homem de Deus falou uma frase também que eu guardei no coração. E a gente que somos jovens, temos que procurar ouvir pessoas de Deus, né? E que vão nos acrescentar. E isso que o Fernando falou é algo muito interessante, porque esse homem de Deus falou assim, a mesma ordem de ir, primeiro teve uma ordem de ficar. Yes. Antes do envio, você tem que permanecer. Então, antes de Jesus, ide, ok, mas primeiro ele disse, ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E aí sim você vai ser testemunha toda a nação, Judéia, Jerusalém, etc. Mas primeira ordem é ficar em Jerusalém e se revista. Então a gente precisa primeiro nos encher do Espírito Santo. Isso a gente tratou até na reunião ontem, né? Tanto que Deus me deu uma palavra, Deus deu outra palavra e elas se fundiram. Mesmo Espírito. Mesmo Espírito. É algo tremendo quando a gente está trabalhando no mesmo Espírito. Sem um falar com o outro, Deus me deu uma palavra sobre o Espírito Santo para ele também. E no sentido que, para você fazer a obra, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Yes. É como se você fosse um automóvel. O automóvel pode ser o mais bonito que for, mas se não tiver o combustível... Ah, Paulo, o combustível novo que é eletricidade. Você está entendendo o que eu quero falar? Vamos colocar o tradicional mesmo na gasolina e no álcool. Pode ser o carro mais importado. Tem que ter gasolina, tem que ter álcool. E em outras palavras, você pode ser uma pessoa que sabe falar muito bem, tem uma boa oratória, enfim... Mas você precisa do combustível, que é o Espírito Santo de Deus. Então, busque o Espírito Santo. Antes de querer ir, faça-se uma pessoa onde vai receber primeiro o poder de Deus, a unção de Deus. Né? Teve até um amigo um dia desse pedir oração para mim, e a gente naquela empolgação, a gente já quer liberar uma palavra, Fernando, a gente já quer orar, só que Deus falou que não. Deus falou, não. Ora por ele, e se eu te der alguma coisa, você fala. Aí eu orei por ele, enquanto no grupo, vamos orar e tal. Primeiro eu orei, Deus, fulano precisou tal causa, assim, assado. Deus me deu uma palavra, enviei para ele, ele falou, nossa, foi a palavra para mim, chorei, enfim. Então, antes do envio, há uma preparação. Então, se permita ser moldado por Deus. Permita-se ser preparado para esta obra, para esta missão. E eu tenho certeza, se você deixar o Espírito Santo te moldar, você vai ser um grande evangelista, missionário, enfim, você vai assumir a sua chamada. Mas o mundo aguarda a nossa manifestação. O mundo espera ardentemente, tem a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E eu contava ontem que a gente vê que até no Velho Testamento, galera, até no Velho Testamento, Fernando, Deus, ele dá sinais para Moisés para que o povo venha a crer que ele tinha sido enviado por Deus. Não existe missão sem poder. Não existe, anota aí, pessoal, não existe missão sem poder. Porque o Moisés mesmo falou assim, Deus, eu vou chegar lá e eles não vão crer que o Senhor me enviou. Eu vou chegar lá, eles vão falar assim, mas como assim que Deus te apareceu? Nós estamos tantos anos aqui. Deus falou para ele, põe a mão aqui no seu peito. Tira, tava leprosa. Põe de novo, tava normal. Vou te dar antes ele falou, joga o cajado no chão, virou serpente. Pega pela cauda, virou o cajado de novo. E ainda se eles não crerem, vou te dar um terceiro sinal. Vai lá no rio, pega um pouco de água, joga na terra, vai se transformar em sangue. E até o coração duro de pedra do faraó teve que experimentar e ver 10 pragas no Egito. Isso aqui é simbólico para nós. Nós temos que operar nos dons. Às vezes, como o apóstolo Paulo falou, Fernando, as nossas palavras não consistiram apenas em sabedoria humana, em mais demonstração do Espírito de poder. Então, que o evangelismo
Eu vi um tempo quando a gente chegou na juventude, o evangelismo estava parecendo muito apenas divulgação, não estava parecendo evangelismo. Aí quando a gente começou o evangelismo, vamos começar a orar pelas pessoas na rua, vamos começar a mostrar Jesus através dos sinais. Aí começou na rua com jovens, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, e aí as pessoas começaram a crer, opa, então o mundo espera a nossa manifestação. Fernando, para concluir. O evangelismo ou a missão não é filosofias. Não tem a ver com filosofia, mas tem a ver com autoridade e poder. Busca Deus da tua juventude, busca o teu Deus e tu verás que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Estamos na geração de Joel capítulo 2, verso 28, que onde o Senhor já derramou seu Espírito. O profético está disponível para todos. A graça está disponível para todos. Se a graça está disponível, saiba que o céu está aberto. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer aqui um momento de oração para que esse chamado venha se despertar na sua vida. Fernando, ore por nós em nome de Jesus. Oremos. Adonai, Deus poderoso, Deus dos Espíritos dos Profetas. Adonai, Pai Santo, nós pedimos que a Tua força, Jesus, para nós realizar a Tua missão aqui na terra, Jesus. Pai Santo, dá força, poderoso Pai, nesses jovens que estão cansados, Pai da graça, Adonai. Nesse jovem que Satanás, Pai da graça, Adonai, está a combater o seu ministério, está a combater a sua graça, Adonai. Jesus, dá força, poderoso Pai, que ele possa se levantar, que a sua voz, Pai da graça, Adonai, que possa curar muita gente, que a sua voz possa impactar muitas vidas, poderoso Pai. Oh Jesus, que a tua graça esteja conosco, que a tua graça esteja conosco, que o Espírito Santo que nos capacita, que o Espírito Santo faça grandes coisas na nossa vida, Pai Santo. Que esta juventude, Pai da graça, Adonai, que seja uma juventude diferente, Pai da graça, Adonai, que vão falar da tua parte sem medo, Pai da graça, Adonai, que vamos se sacrificar sem medo, Adonai, chamar, que vamos andar sem medo, Pai da graça, que vamos demonstrar o poder do Espírito Santo sem medo. Oh, Yahweh, Adonai, Kedem, obrigado por este momento maravilhoso na tua presença. Pai Santo, que a palavra da tarde de hoje que possa impactar a vida de muita gente, em nome de Jesus. Assim oremos. Amém. Amém. Deixa eu ver, tem umas palavras aí em hebraico, eu acho, né? Glória a Deus, muito forte, Fernando. Hoje, de tempo de mesa de missão, né? A gente veio aqui o varão abençoado aqui da Angola. Pessoal, a gente quer lembrar que nessa sexta-feira para sábado vamos ter uma vigília poderosa em Sorocaba. Então, você da região, você da redondeza, não perca tempo e esteja presente nesta vigília. Nosso querido pastor Alan, líder nacional e internacional da nossa juventude, né? Vai estar cheio do Espírito Santo. A gente que trabalha perto dele, nós não é puxando, vamos dizer assim, mas é de verdade, ele se consagra, ele ora e glória a Deus pela vida dele, tem trazido um renovo para a nossa juventude. Ele estará em Sorocaba com vocês, então você da região, você até de outros lugares, né? Deus tocar no seu coração, vá, porque Deus vai operar maravilhas, tá bom? E todo sábado às 4 horas nós temos o nosso Sunset for Jesus, né? Na Avenida São João, 1035 é aqui o encontro, né? Ao 12:30, né? 791 lá na São João nós temos o Sunset e você é convidado também para participar, tá bom? Então não fique de fora não, faça a sua escala com a sua região, venha, nós temos orado, temos nos consagrado, temos preparado para receber você, o pessoal do louvor, o pessoal que trabalha no culto, o pessoal da comunicação, enfim, é um prazer ter você conosco. Então faça parte da nossa família, vamos crescer, vamos ganhar almas em nome de Jesus. Galera, por hoje foi só, que Deus abençoe, até o próximo tempo de mesa, em nome de Jesus. Amém.